Olá, meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, uma honra, um prazer enorme para continuarmos o nosso estudo do livro A Vida Interna, no meu título ainda antigo, A Vida Interior, que é Inner Life, do Charles Webster Leadbeater, grande clarividente que foi contemporâneo de Blavatsky, que treinou outros clarividentes, a Annie Besant, a Dora Kunz, que já é mais atual, foi treinada por ele. Enfim, nós estamos fazendo o estudo desse livro e a sessão que vamos trabalhar, ou o capítulo que vamos trabalhar hoje, é a oitava sessão, na minha edição, que é da editora Pensamento, que ainda era a vida anterior, a vida interior, né? Hoje a vida interna, que é o corpo mental e o poder do pensamento. Como funciona aqui o nosso estudo, eu seleciono alguns textos, eu não leio todos, né? Eu seleciono alguns textos, lembrando que esse livro foi escrito baseado em palestras que o Leadbeater deu em ADA, na série internacional da Sociedade Teosófica, né? E esse assunto especificamente tem um arcabouço de publicações do próprio Leadbeater que é muito rico, né? Então, formas de pensamento, o homem visível e invisível, todos eles dão subsídios, dão conhecimento para esse assunto daí, tá certo? Quando ele fala que o corpo mental e o poder do pensamento, dentro da teoria teosófica, ou dos autores teosóficos, né? Nós somos divididos ou subdivididos apenas por fins didáticos, é tudo único, os corpos invólucros se interpenetram, mas por didática nós dividimos em corpo físico, né? O duplo etérico, que faz parte do físico, corpo astral, que é o corpo das emoções, o corpo mental, que tem os seus subplanos inferiores como mental concreto, os superiores como mental abstrato, né? Já fazendo parte aí da individualidade, e para cima tem Atma, Budi, Atma e Budi ainda, né? Ou Budi e Atma, tá certo? Então, nessa divisão, a gente tem no mental a, a divisão teórica do que caracteriza a nossa individualidade, né? Atma, Budi, Manas, imortal, e a nossa personalidade. Então, o mental concreto, o mental abstrato, ou o corpo causal, faz parte do mental, está incluído, como é constituinte da nossa individualidade imortal. E os quatro planos inferiores do mental, né, que compõem o mental concreto, fazem parte da personalidade reencarnante, né? Então é no corpo mental que tem a união, né? Ou a divisão em termos pedagógicos, em termos de didática, da nossa individualidade imortal para a nossa personalidade mortal reencarnante. Bom, vou iniciar aqui a leitura dos trechos que eu selecionei com algumas reflexões, já sugerindo a leitura dos dois livros que eu disse, Formas, Pensamento e O Homem Visível e Invisível, do próprio Leadbeater, tá? Bom, ele fala aqui, ele começa o capítulo descrevendo a composição do corpo mental, mas as descrições são muito intangíveis, são muito abstratas, e eu preferi não citar nada do que tange a isso, tá certo? E vou começar já com a parte de aplicação para a gente aqui. No instante em que o pensamento de uma pessoa é vigorosamente dirigido para um ou outro desses canais, a parte do corpo mental correspondente no citado pensamento de ordinário sobressai para fora, além de ter a cor avivada e destarte, perturba momentaneamente a simetria do ovoide. O formato é de ovoide, o do corpo mental. O corpo astral também, com uma
amplitude menor, a do corpo astral, né? Preenchida por cores e formas que vão definir depois as formas pensamento, né? E o corpo mental é um ovoide maior, e todos se interpenetram, todos os corpos se interpenetram, né? E composta pelos pensamentos também, sempre em movimento, tá certo? Então, quando ele coloca aqui, é, quando você pensa firmemente em alguma coisa científica, por exemplo, eu estou fazendo um estudo científico, eu estou focado o tempo inteiro nesse estudo que eu estou fazendo. O seu corpo ovoide, o que ele coloca aqui, sofre uma pequena deformação nessa parte, deformação por conta dos elementais que compõem, né, que saem um pouco do ovoide, com foco naquele pensamento que eu estou tendo. Depois volta para o normal, mas momentaneamente tem essa deformação dessa concentração ou desse foco muito forte em um assunto determinado, tá? Aí vamos lá. Em muitas pessoas, esse sobressair é permanente, ou seja, fica por muito tempo que você não tira aquele pensamento da cabeça. O que quer dizer que a quantidade de pensamento desse tipo está aumentando. Você continua alimentando esses pensamentos. Se uma pessoa, por exemplo, se decide a fazer um estudo científico e, por conseguinte, volta o pensamento de repente para essa direção, muito mais do que antes, o primeiro efeito será a protuberância que ele falou inicialmente. Mas se ela se mantiver com firmeza a dose de pensamento sobre assuntos científicos no mesmo nível que agora adotou, a porção saliente, pouco a pouco, se retrairá e voltará ao contorno geral do vazio. Mas a faixa da sua cor, terá se tornado mais ampla do que antes. Ou seja, dando um exemplo prático do amarelo, que é o do intelecto, né? Se você foca muito em algo que é intelectual, de estudo científico, como ele citou aqui, primeiramente deforma o ovoide com esse amarelo, com esse pensamento que você está tendo, e se você persistir nisso, o seu próprio corpo mental vai ser ampliado com essa forma que você colocou. Quem compõe isso são os elementais, né? Os elementais compõem isso daí. Eu trouxe uns exemplos aqui, eu não tenho exibido slides, mas eu trouxe um exemplo aqui que é bacana para a gente ver. Deixa eu botar aqui no modo de apresentação. Aí tá um exemplo, dois exemplos aí, claro. Na direita, aqui, é do corpo astral, né? É um ovoide composto de. Ele descreve muito bem no livro Formas, Pensamento e no Homem Invisível, Visível e Invisível, de onde eu tirei essa gravura aí. Ele descreve muito bem as cores e formas que compõem ou o nosso corpo astral e mental, ou os pensamentos que a gente gera no Formas, Pensamento. Ele descreve isso muito bem, tá certo? Mas aqui nós temos o exemplo de um corpo astral, né? O ovoide, que é maior do que o corpo físico, né? Todos se interpenetram. E aqui, corpo mental, concreto, tá certo? Faz parte dos quatro subplanos inferiores. Lembrando que o mental abstrato, ou corpo causal, é arupa, ou sem forma. Né? É difícil para a gente pensar nisso, mas é. E aí, aqui a gente tem um exemplo do corpo mental. Quando ele vai descrever várias coisas aqui nesse capítulo, mas à medida que a gente tem pensamentos de diferentes tipos, o nosso corpo mental vai sendo formado pelos elementais que compõem o corpo mental, daqueles pensamentos que a gente tem. É por isso que a gente diz que você é o que você pensa. Por isso que o Hermes Trismegistus colocou como uma das sete leis que explicam o universo, o mentalismo, né? Estimadamente 5.000 anos antes de Cristo, ele já colocou isso daí. O mundo é mental. Ele colocou isso. Mas, enfim, vamos continuar a nossa leitura aqui. Eu botei mais uma gravura aqui, mas tem mais a ver com o astral. Você tem um corpo astral, também formado de cores e formas, de acordo com o tipo de pensamento e sentimento que está associado, né? Sentimento de amor, altruísmo, etc., ou de egoísmo, raiva, ódio, ganância, ele coloca algumas coisas. E o seu corpo astral, ou o nosso corpo astral e mental, é modificado de acordo com os pensamentos e sentimentos que a gente está tendo. E ele coloca ali algumas emoções
de ímpeto, né? Ou rapidamente você tem umas emoções, né? Você toma um susto, por exemplo, ou cólera, medo. Ele coloca aí alguns exemplos do que acontece, né? E do lado direito ele coloca a característica de alguém que pensa sempre ou que sente sempre a mesma coisa, ou cultiva certos pensamentos, cultiva certos sentimentos associados. E o seu corpo mental, ou astro mental, vai se formar de acordo com esses sentimentos e pensamentos que você tem. A sua aura vai ser formada disso daí. O que é muito interessante que ele coloca para a gente aqui, significando que os pensamentos que você alimentam vão te compor. Se você se compõe, ou se você alimenta pensamentos ruins, você vai ser composto dos ruins e vai ser estimulado rapidamente pelos ruins. Se você se cerca deles, você vai ser estimulado rapidamente. Qualquer estímulo que você tiver relacionado à raiva, a ódio, a egoísmo, seu corpo mental vai ser, ou seu corpo astral vai ser excitado rapidamente por esse tipo de emoção e você continua alimentando. Idem para os pensamentos altruístas de amor, devoção, etc. Se você cultiva esses pensamentos e sentimentos, no momento que você tem uma faísca em relação a eles, todo o seu corpo mental e astral reage rapidamente em função disso. É aquela premissa de você sempre cultivar bons pensamentos e sentimentos, porque você realmente se compõe do que você pensa e sente, né? Mas vamos continuar a leitura aqui. Atividade da matéria em qualquer zona determinada aumenta na proporção da quantidade de pensamento dedicado ao assunto de que ela é expressão. Eu acabei de falar isso, então vou repetir a frase. A atividade da matéria em qualquer zona determinada aumenta na proporção da quantidade de pensamento dedicado ao assunto de que ela é expressão. Ele está explicando aqui sobre as áreas desse ovoide. Ele está falando da área superior do ovoide, da área do meio do ovoide e da área inferior do ovoide, tá certo? Então ele está dizendo aqui, se você pensa muito, o amarelo é do intelecto, por exemplo, se você pensa muito sobre assuntos relacionados ao intelecto, a matéria daquela região ali vai aumentar na proporção da quantidade de pensamento que você dedica ao assunto. É só corroborando o que eu acabei de dizer. Você vai ser composto daqueles pensamentos que você alimenta, né? Aí vamos lá. Aí vai falar da parte negativa. Os pontos enfermos do corpo mental, infelizmente, são também centros de infecção. Ele usa essa palavra. A incapacidade de ver claramente aumenta e se espalha. Ele vai falar como surge o preconceito. Se uma parte do corpo mental do homem já está estagnada, as outras correm risco de ser afetadas pela estagnação. Se um homem permite a si mesmo abrigar um preconceito sobre um assunto, ele pensa sempre sobre aquele assunto daquela mesma maneira, é provável que venha logo a desenvolver preconceitos sobre outros assuntos, porque o fluxo sadio de matéria mental foi obstruído e formou-se o hábito da inverdade. O preconceito religioso, o mais comum e o mais sério de todos, veda completamente a aproximação de um pensamento racional em relação ao assunto. Você bloqueia. É como se aquela área da atividade mental ou do corpo mental fosse bloqueada. Nada mais vai entrar ali, porque você criou esse bloqueio. É interessante a gente comentar que a quando a gente fala da saúde do físico, que inclui o etérico, a gente está falando da circulação energética. Então, o prana, por exemplo, que é absorvido a partir do sol, dos alimentos, da respiração, a gente alimenta o nosso corpo físico a partir do nosso corpo etérico, né, pelos chakras, que transformam, e pelos nadis, que distribuem essa energia, e onde tem algum bloqueio, pode gerar no físico alguma coisa errada, uma doença, dor, etc, né? Ele está falando isso do mental, que se você bloqueia o pensamento em relação a um assunto qualquer, a religião que ele tocou é algo bem, é um exemplo muito fácil da gente assimilar, né? Se você coloca ali que é sua religião ou alguém coloca na sua cabeça e você continua alimentando, que essa é a única religião correta, só essa funciona, as outras não são de Deus, enfim, nada
vai fazer com que você mude de opinião a respeito, porque o seu corpo mental está bloqueado nesse respeito. O fluxo, o movimento do corpo mental está bloqueado naquele local ali, né? O preconceito religioso, o mais sério de todos, veda completamente a aproximação de um pensamento racional em relação ao assunto. É quando você tenta iniciar qualquer papo a respeito, mas você já refletiu sobre, e a pessoa do lado de lá nem, não vou refletir, não vou nem falar sobre isso, né? Vamos lá. Infelizmente, grande número de pessoas tem a totalidade dessa parte do corpo mental que deveria ser ocupado por assuntos religiosos inativos, ossificada e coberta de verrugas, de sorte, metaforicamente falando, claro, de sorte que até a concepção mais rudimentar do que é religião realmente permanece impossível para essa gente, enquanto não tiver ocorrido uma mudança catastrófica. Muito legal esse exemplo que ele dá aqui. Aqui eu quero tocar num ponto que a gente está falando do corpo mental, né? Mas para falar do corpo mental, quando a gente vai se referir ao físico, a gente está falando do cérebro, né? Que processa os pensamentos. O corpo mental é muito mais amplo, né? Em termos de capacidade e tudo que a gente imaginar, do que o cérebro. O cérebro é um órgão limitado físico que processa esses pensamentos. Mas vamos lá. É imprescindível que ele seja capaz de gerar robustas e claras formas de pensamento. E, em adição a isso, é de grande ajuda e conforto para ele poder visualizá-las com clareza. Os dois atos não devem ser confundidos. Um homem pode ser capaz de fazer uma forma pensamento mais forte e mais clara do que outro, e apesar disso, não ser capaz de visualizá-la tão bem. Ele está falando de quem consegue enxergar a forma pensamento clarividentes no nível mental, porque você pode ser clarividente apenas no nível astral, né? Consegue enxergar só o astral e não o mental. A formação do pensamento é um ato direto da vontade que se processa através do corpo mental. A visualização é simplesmente o poder de ver com clarividência a forma pensamento que ele mesmo fez. Deixá-lo pensar vigorosamente em qualquer objeto e deixa-lo pensar vigorosamente qualquer objeto, e a imagem do citado objeto estará ali no corpo mental, possa ele visualizá-lo ou não, né? Aí vem a parte do que eu falei sobre a saúde do cérebro físico. É necessário lembrar que todo o trabalho mental levado a cabo no plano físico precisa ser feito todo o trabalho mental através do cérebro físico. De modo que, para ser bem-sucedido, é indispensável não só desenvolver o corpo mental com bons pensamentos, mas também deixar o cérebro físico em ordem, a fim de que o corpo mental possa trabalhar prontamente através dele. Sabe-se que certas partes do cérebro estão ligadas a certas qualidades do homem e a sua faculdade de pensar em determinadas direções. E todas essas coisas precisam ser ordenadas e definitivamente correlacionadas com as zonas do corpo mental. É quando você fala que o lado esquerdo do cérebro é o lado da lógica, o lado direito do cérebro é o lado da abstração, né? Mas o mais importante nessa mensagem dele é a conservação da saúde física do cérebro. Nós sabemos que o cérebro é ávido por glicose, necessita de muita energia. Nós temos hoje vários estudos sobre alimentos que são propícios e que são bons para o cérebro e para todas as conexões neurais que a gente tem. Mas ele continua dizendo que quanto mais saudável é o cérebro, maior é a nossa possibilidade de processar bem o que vem do nosso mundo mental, que é onde são gerados os reais pensamentos, né? Que nós apenas processamos no cérebro. Não é o contrário, não é o cérebro que gera os pensamentos. O cérebro processa os pensamentos que são gerados no nosso corpo mental. Outro ponto, e o maior de todos, é que existe uma conexão que há de ser feita e mantida em atividade. A conexão entre o ego e o corpo mental. Nesse ego aqui, ele está se referindo à nossa individualidade, tá certo? O corpo causal, que é o mental abstrato, né? Que se conecta com o nosso corpo mental, inferior aí com a nossa personalidade. Aliás, é o intuito da evolução, né?
a gente conseguir a consciência no causal, a gente fazer a conexão, ouvir o nosso eu superior, o religare de todas as religiões, nos religarmos com o nosso eu verdadeiro superior, né? Mas vamos lá. Essa conexão entre o ego e o corpo mental. Pois ele é a força de todas as qualidades e poderes que os utilizam. Para podermos pensar em alguma coisa, teremos primeiro de lembrar-nos dela. Para podermos lembrar-nos, precisamos ter prestado atenção a ela. É a concentração, o foco, né? O dharana. Muitos homens, prestar atenção nela e vamos lá. Precisamos ter prestado atenção a ela. E o prestar atenção é a descida do ego aos seus veículos. Do ego aos seus veículos, os veículos que são dele, a manifestação dele, né? A fim de olhar através deles. Que frase bonita, né? O prestar atenção é a descida do ego aos seus veículos, a fim de olhar através deles, né? Aí ele coloca no imperativo, demos mais de, né? O plural de ou do nós do de, né? Nós do eu, tu, eles, nós, vós, eles, o nós do imperativo. Demos, né? Demos ao ego as condições que deseja e ele não tardará em descer completamente para tirar proveito delas. Demos ao ego, vamos dar ao ego as condições que deseja, e ele não tardará em descer completamente para tirar proveito delas. Eu faço logo uma analogia, uma relação com a meditação. Quando nós tentamos fazer essa conexão, qualquer que seja a semente, o método de meditar, a gente tenta estreitar essa relação. E outra coisa que eu lembro quando eu vejo isso daqui não sei se vocês já tiveram, eu já tive, em leitura, por exemplo, aquele insight que a gente chama de insight, ou momento diferente de descrever, ou um sentimento diferente de descrever, eu associo a exatamente isso. Aquela, aquela descida do ego ali para enxergar ou perceber, talvez seja a palavra melhor para se aplicar aqui, aquilo ali, aquela verdade, né? Eu já disse para vocês que esse livro aqui foi o primeiro que eu li em 1997 que eu tive essa experiência e que eu associei a isso e meu pai na época me falou, provavelmente uma conexão que você está tendo com o seu eu superior. E isso aqui encaixou perfeitamente nesse meu exemplo aqui, tá? Bom, vamos lá. Tendo falado aí do corpo mental, vamos falar agora dos pensamentos, tá? Vamos lá. Uma força desprezada é o como ele começa esse capítulo aqui. As pessoas que não fizeram um estudo especial da matéria jamais compreenderão a força tremenda que existe no pensamento. A força do vapor, a força hidráulica são reais para elas, podem, porque podem vê-las funcionando. Mas a força do pensamento é vaga, pouco nítida e intangível. Entretanto, quem se deu ao trabalho de examinar o assunto sabe muito bem que essa é tão real quanto aquelas. Essa, a do pensamento, é tão real quanto a força hidráulica e a força do vapor. Isso é verdade em dois sentidos, direta e indiretamente. Toda gente, quando isso lhe ocorre, reconhece a ação indireta do pensamento, pois é evidente que o homem precisa pensar antes de poder fazer o que quer que seja. E o pensamento é a força motriz do ato, da mesma maneira que a água é a força motriz do moinho. As pessoas, contudo, não sabem que o pensamento também exerce uma ação direta sobre a matéria que traduz ou não o seu pensamento no ato, o próprio pensamento já terá produzido um efeito. Na Bíblia tem, eu acho que é em Mateus, uma passagem que é aquele homem que pensou em uma mulher já cometeu adultério em coração. Ele coloca
Jesus supostamente falou isso daí, né? Está em Mateus, se eu não me engano, mas ele está dizendo exatamente isso, que o pensamento é real. O que você pensa é real, está plasmado no mundo mental. O mundo é mental, já disse isso, Hermes Trismegisto. Nossos leitores já estão cientes de que existem muitas espécies de matéria mais fina do que as visíveis à vista física, que a força do pensamento de um homem atua diretamente sobre algumas e as coloca em movimento. Um pensamento mostra-se como uma vibração no corpo mental do homem, comunicada à matéria externa. A vibração comunicada à matéria externa, a vibração produz um efeito. O pensamento, portanto, por si só, é uma força real e definida. E o ponto mais interessante nesse sentido consubstancia-se no fato de que cada um de nós possui essa força. Todos nós possuímos. Um número relativamente reduzido de homens ricos concentrou em suas mãos a energia do vapor e a energia elétrica do mundo. Faz-se mister o dinheiro para comprar-lhe o uso, e esse, por conseguinte, é inatingível para muita gente. Ou seja, quando ele fala de energia física, alguns têm dinheiro para usar, outros não. Mas a força do pensamento já se acha nas mãos de todos, pobres e ricos, moços e velhos. A única coisa que temos de fazer é aprender a usá-la. Na verdade, todos já estamos usando agora mesmo, mas por não a compreendermos, muitas vezes inconscientemente causamos com ela o mal em vez de causar o bem, tanto para nós como para os outros. Eu me lembro de uma passagem do estudo que nosso irmão Everaldo fez do Teosofia Prática do Ginarajadasa, em que ele coloca que todos nós somos responsáveis por alguém que puxa um gatilho longe de nós. A onda de pensamento ou as formas de pensamento que nós geramos no momento de desequilíbrio nosso pode ser a gota d'água na egrégora geral de ódio, por exemplo, que cerca a forma pensamento da própria Terra para que alguém do outro lado fizesse alguma coisa, né? Então, me lembrou isso daí, a força do pensamento. O primeiro ponto que há de ser lembrado é da força do hábito. Se acostumarmos nosso corpo mental a certo tipo de vibração, ele aprende a reproduzi-lo fácil e rapidamente. Se pensarmos em certo tipo de pensamento, será apreciavelmente mais fácil pensá-lo amanhã, porque você começa a compor o seu corpo mental com aquele pensamento que você alimenta o tempo todo. Se o homem começa a pensar mal dos outros, logo lhe será mais fácil pensar muito pior acerca deles e mais difícil pensar deles algum bem. Nasce daí um ridículo preconceito que cega o homem para os pontos bons dos seus semelhantes e aumenta enormemente o mal que existe neles. E é verdade isso, a gente conhece pessoas que, em sua ignorância, falam mal de todo mundo o tempo inteiro, porque eles alimentam esse tipo de pensamento. Aí, então, os pensamentos começam a agitar-lhe as emoções. Até então, ele não conectou com a emoção, agora ele está conectando. Porque só ver o mal nos outros principia a odiá-los. As vibrações da matéria mental excitam as vibrações da matéria astral mais densa. Lembrando que o corpo mental é mais sutil do que o astral, como vimos, inclusive, é maior, né? Como vimos, inclusive, na figura. Assim como o vento perturba a superfície do mar. Então, o corpo mental excita ou movimenta o astral, assim como o vento perturba o mar. Todos sabemos que, examinando cuidadosamente o que ele considera os seus agravos, um homem pode encolerizar-se ou ter cólera facilmente, posto que a miúde esquecemos o corolário inevitável, segundo o qual, pensando clara e razoavelmente, o homem pode prevenir e dispensar a cólera. Ele alimenta ou previne. Ele escolhe alimentar. E aí, de novo, os elementais que compõem o corpo mental são excitados rapidamente por aqueles pensamentos que você tem sempre. Você aumenta aquela área no seu corpo mental de componente
porque você fica o tempo todo pensando nisso. E quanto maior a área, mais rapidamente você se conecta com aquele tipo de pensamento, né? Então, é uma retroalimentação. Outra reação provocada no pensador é produzida pela forma de pensamento que ele gera. Se o pensamento for apontado para outra pessoa, a forma voa qual um míssil para essa pessoa. Mas se o pensamento, como acontece com tanta frequência, estiver ligado ao próprio pensador, a forma fica flutuando perto dele, sempre pronta para reagir sobre ele e reproduzir-se. Isso é, para agitar em sua mente o mesmo pensamento mais uma vez, com muita facilidade. O homem terá a impressão de que aquilo foi colocado na mente dele pelo lado de fora, ao passo que a experiência nada mais é do que resultado mecânico do seu próprio pensamento anterior. Isso vale para bons e para maus pensamentos, ou para maus e para bons pensamentos. Vejam agora como esse fragmento de conhecimento pode ser utilizado, ou seja, cultivar bons ou maus pensamentos. Obviamente, todo pensamento ou emoção produz um efeito duradouro, pois fortalece ou enfraquece uma tendência. Além do mais, reage constantemente sobre o pensador. É claro, portanto, que precisamos ter o máximo cuidado no tocante à natureza do pensamento ou da emoção que permitimos surjam dentro de nós. Devemos ter cuidado com os pensamentos e emoções que surgem dentro de nós. Não devemos, essa parte é muito legal porque é uma desculpa que muita gente usa, não devemos desculpar-nos, como fazem muitos, dizendo que os sentimentos indesejáveis são naturais em determinadas condições. Ah, é muito natural que eu tenha sentido isso, que ele tenha sentido isso. Deve ser igualmente possível adquirir o hábito dos bons pensamentos. Se adquirimos o hábito dos maus pensamentos, deve ser igualmente possível adquirir o hábito dos bons pensamentos, tá certo? Deixa eu repetir a outra frase aqui. Da desculpa, né? Não devemos desculpar-nos, como fazem muitos, dizendo que os sentimentos indesejáveis são naturais em determinadas condições. Cumpre-nos afirmar nossa prerrogativa de senhores do reino da nossa mente e das emoções. Cumpre-nos, cumpre-nos afirmar nossa prerrogativa de senhores do reino da nossa mente e das emoções. Ora, não é para isso que estamos aqui? Dominar os nossos pensamentos e as nossas emoções, nos desligar dos apegos, não é verdade? Várias outras doutrinas orientais, a yoga, o budismo, vão nos falar isso daí. E aí ele completa: se adquirimos o hábito dos maus pensamentos, deve ser possível, deve ser nossa prerrogativa de força de vontade, adquirir o hábito dos bons pensamentos, tá? Vamos lá. Então, tem mais uma parte aqui para a gente finalizar. Podemos aplicar-nos positivamente como exercício útil a pensar bons pensamentos. E se o fizermos, logo começaremos a perceber o resultado dessa prática. Sempre pensar no lado cheio do copo, de maneira otimista. Nossas mentes entrarão a trabalhar mais facilmente ao longo dos sucros da admiração e da apreciação, em lugar de trabalhar ao longo dos sucros da desconfiança e do descrédito. E quando, em dado momento, nosso cérebro estiver desocupado, os pensamentos que apresentarão serão bons em vez de serem maus. Você é remetido para o seu hábito de pensamentos. O Leadbeater coloca no lado oculto das coisas, sobre a meditação, exatamente isso. O hábito de meditar vai te gerar um plano de fundo em termos de pensamento, onde você vai se conectar o tempo inteiro. Se você se habituar a meditar e tiver boas vibrações e intenções em relação à meditação que você faz. Ele fala: você cria um pano um pano de fundo para os seus pensamentos. Quando você se desligar, eu estou concentrado fazendo um trabalho. Me desliguei, eu tenho um bom pensamento para cultivar ali, né? Aí ele coloca aqui: quando você se habitua a isso, né, os bons pensamentos se apresentarão em vez dos maus, porque serão a reação das formas agradáveis das quais nos empenhamos a cercar-nos. Estamos nos cercando. O homem é o que ele pensa no seu coração. Está em aspas isso. O homem é o que ele pensa no seu coração. E é óbvio que o uso sistemático da força do pensamento nos tornará a vida mais fácil e prazerosa.
O uso sistemático da força do pensamento nos tornará a vida mais fácil e prazerosa. E aí, para deixar já um spoiler da continuação daqui, a gente terminou falando da ação dos nossos pensamentos em nós mesmos e como cultivando os bons pensamentos, eu modifico o meu corpo mental e qualquer coisa de boa vai me atrair rapidamente, vai excitar rapidamente meu corpo mental naquele aspecto, do altruísmo, do amor, da devoção plena, enfim. Mas na próxima parte, ele vai falar sobre como os nossos pensamentos podem influenciar os outros, né? E aí eu vou terminar com uma frase de um outro livro dele, que já foi objeto do nosso estudo aqui, que é Auxiliares Invisíveis, onde ele diz assim, a nível do altruísmo ou sobre o altruísmo, ele fala assim: quem pode pensar, pode ajudar. Eu encerro aqui o nosso estudo, meus irmãos. Muito obrigado. Excelente reflexão para todos.